Jesus é uma fonte de luz e de iluminação, de sabedoria, né? Que está para além de qualquer outra sabedoria. E cá entre nós, o melhor jeito de ser feliz com Jesus é ser igreja de Jesus. Como é bom, como é bom. Como é bom viver as alegrias. Obrigado, meu querido diácono Del. Como é bom viver as alegrias, as angústias, as dores e as delícias, né? De ser igreja de Jesus com vocês, entre vocês. Irmãos, hoje eu queria que a gente refletisse rapidamente. Eu prometo que hoje eu não vou me estender. Mas eu tenho pensado ultimamente, nós estamos vivendo um tempo de transição aqui na comunidade, eu tenho pensado muito sobre isso. E essa semana me ocorreu de pensar, nós na semana passada, na sexta-feira passada, tivemos uma reunião muito agradável lá na casa do pastor Sérgio, com a liderança da igreja. E hoje eu queria que a gente refletisse sobre isso aqui, sabe? Eu acho importante para dar sentido a algumas coisas e para rever o sentido de algumas coisas na nossa vida. Porque, cuidado, facilmente as coisas são feitas na nossa vida por osmose. E quando as coisas são feitas por osmose, elas perdem sentido. Sabe o que é osmose? Esse jeito automático. A palavra automático é muito recente, é da modernidade, mas é para dizer isso mesmo, esse jeito automático que a gente vai fazendo as coisas. Então fica automático. De manhã tem que ir para a igreja, vai para a igreja, canta 4 músicas, vem a oferta, eu oferto, vem a pregação, eu vou embora. Então facilmente as coisas são feitas por osmose. Amanhã tem que levantar cedo, amanhã uns levantam às 6, outros levantam às 5, outros levantam às 7, outros levantam às 8. E as coisas vão entrando no automático. E a automatização das coisas faz as coisas perder sentido. Quer uma prova disso? No tempo que a gente está vivendo, eu li a BBC News, um estudo na BBC News dizendo que essa futura geração, se continuar usando a inteligência artificial do jeito que está usando, vai ser a geração mais burra no sentido de não querer aprender o novo. De todas as gerações, desde quando a gente pensa em geração da humanidade, vai ser a mais ignorante. Por quê? Porque a gente não quer mais pensar, tudo joga no ChatGPT. E agora o ChatGPT ouve a nossa voz, lê a nossa tela. Sabia que se você abrir o ChatGPT e pedir para ele ler o que ele está vendo na tua tela, ele lê? Porque vai tudo na base da automatização. E daqui a pouco os nossos afetos estão automatizados, as nossas relações estão automatizadas. E aí já não tem mais sentido as coisas. Vai tudo por osmose. E o meu maior medo é que a gente se relacione com Deus, seja a igreja, se relaciona como igreja por osmose. Não pode ser por osmose. Alguma coisa tem que tocar no teu coração para você estar domingo de manhã aqui com a gente. E algo muito maior tem que tocar o seu coração quando você sair daqui. Depois que acabar o culto. Ou melhor, depois que acabar a celebração comunitária, porque o culto vai continuar. O seu culto vai continuar, o nosso culto vai continuar. Porque nós acreditamos que o nosso culto é a vida. Então, eu preciso começar essa mensagem dizendo para você o seguinte. Jesus, e eu já disse aqui uma vez, vou dizer de novo isso para você, para ficar fixado. Preciso que você fixe isso. Jesus não fundou nenhuma religião. Tá bom? Jesus não fundou nenhuma religião. Jesus era judeu. Ele não fundou religião nenhuma. Mas Jesus fundou a igreja. Então, quando alguém disser para você assim, não, porque eu não acredito em religião, não sei o quê, porque Jesus não criou nenhuma religião, não fundou nenhuma religião. Concordo, verdade, Jesus não fundou nenhuma religião. Mas Jesus deixou estabelecido a sua igreja. Olha a responsabilidade que nós temos. Porque o grupo de louvor cantou e as coisas acontecem aqui, eu não acredito que é por coincidência, porque eu acredito em acaso, acredito em coincidências, porque eu acho que o mundo é contingencial. Se não tivesse acasos e coincidências, nós estaríamos todos enganados, sendo um bando de robô automatizado, porque tudo está sendo destinado a ser do jeito que é, então as coisas vão acontecer inevitavelmente. Então eu acredito em acaso, mas eu acredito também nas intencionalidades.
Então, porque todos nós estamos aqui numa intenção, que é essa intenção de celebrar, de adorar, de se amar, de se abraçar, de se querer bem, as coisas vão caminhando, me parece que para o mesmo sentido. Então, o grupo de louvor cantou aqui, o Ed fez menção aqui a um trecho da música, vocês lembram, no começo do culto, quando ele fala assim, o trecho da música, né? Que a gente não impeça, que nós não sejamos um empecilho das pessoas te enxergarem. Gente, olha que responsabilidade, porque isso quer dizer que a gente pode, nós podemos ser pedra de tropeço, o texto bíblico usa pedra de tropeço, nós podemos ser pedra de tropeço na vida das pessoas, porque uma coisa é um ateu falar sobre a nossa fé, ele está falando do lugar dele, o famoso lugar de fala, ele está no lugar dele lá de ateu, então ele provavelmente vai criticar a nossa fé. Muitas vezes com muita razão, inclusive. Com muita razão. Agora, outra coisa, somos nós que nos julgamos seguidores de Jesus, falarmos da fé e vivemos a nossa fé. Então, nós podemos ser esse empecilho, essa pedra de tropeço. E tudo que a gente não quer aqui nessa comunidade, meu irmão, é que ninguém se sinta não amado por Deus por minha culpa ou por nossa culpa. Eu prefiro que as pessoas elas se sintam tão amadas a ponto de não conseguir conviver entre nós, do que elas se sentirem perseguidas por um Deus carrasco, a ponto delas não suportarem viver entre nós, como comunidade. Porque o amor de Deus constrange mesmo. O amor de Deus é constrangedor. Porque Deus nos ama não pelo mérito, Deus nos ama porque Ele quer, decidiu nos amar. Já disse isso outras vezes aqui, e repito, palavras do Philip Yancey, um escritor cristão, evangélico, muito bom, inclusive, um livro onde ele diz assim, que Deus não pode, nada que você vai fazer, que você faça, preste atenção nisso, nada que você fizer vai fazer com que Deus te ame mais ou menos. Nada que você fizer ou deixar de fazer vai fazer com que Deus te ame mais ou menos. Por isso que o amor de Deus é constrangedor. E eu acho que esse é o mínimo que tem que te mover a vir aqui aos domingos celebrar em comunidade. Ah, mas eu não posso estar na minha casa? Pode, mas celebrar em comunidade é diferente. Celebrar em comunidade tem um temperinho especial, sabe? Eu sei que tem gente aqui na comunidade que não gosta de coentro. Eu adoro coentro, né? Miriam. Tem gente que não gosta, mas eu adoro. E coentro é um negócio, gente, que não tem como não perceber gosto de coentro, né, na comida, porque ele é forte. Parece que ele chega para... Eu estou aqui, eu me sinto presente, eu adoro. Mas tem gente que não gosta. A figura aqui que eu estou usando para você é para falar sobre o amor de Deus. O amor de Deus tem que ser essa coisa que te desloca, quando você mastiga, quando você prova, é algo tão impactante que não passa desapercebido. Você compreende onde eu quero chegar? Não passa desapercebido. Então, não interessa exatamente quem você... Quer dizer, não interessa exatamente quem você acha que você é. Ah, porque eu sou gay, eu não posso participar da mesa do Senhor. Ah, porque eu sou assexuado, não posso participar da mesa do Senhor. Ah, porque eu sou preto, sou branco, sou rico, sou pobre, eu não posso participar da mesa do Senhor. Não, isso é quem é você. E o amor de Deus é um amor que te alcança no que é você. Você é assim, e Deus te ama desse jeito. Deus te quer bem desse jeito. Mas o jeito, as concepções que você tem sobre você, porque a religião, aliás, foi o Einstein. O Einstein foi o Gandhi que disse isso, lembrei agora. Que pessoas más fazem coisas ruins. Mas o único lugar onde pessoas boas fazem coisas ruins é na religião. Isso é forte, né? Isso é muito forte. Pessoas más fazem coisas ruins. Mas o único lugar onde pessoas boas são capazes, são provocadas, motivadas a fazer coisa ruim, é na religião. Então, o que eu quero dizer com isso? É que às vezes a religião coloca um peso sobre nós, que mesmo nós dizendo para você assim, meu irmão, você é amado por Deus, você é amada por Deus, está tudo bem, sei quem você é, as pessoas não conseguem.
Porque tem um peso da religião. Olha como a religião pode ser diabólica, pode ser maligna. Mas nós, como comunidade, estamos aqui resistindo e dizendo que religião não salva ninguém. Quem salva a gente é esse amor que é eterno, interminável, invencível, imparável, o amor de Deus Pai revelado em Jesus de Nazaré. Amém, irmãos? Bom, dito isso, dizer para você que religião não foi uma fundação de Jesus, mas a igreja foi fundada por Jesus. E aí me desperta essa pergunta, afinal de contas, por que nós decidimos ser igreja? Por que nós não somos um clube? Uma agremiação de pessoas? Um sindicato, um partido político? Por que nós decidimos ser igreja? Olha, a gente se reúne, a gente tem uma organização, foge um pouco, mas tem hora para começar o culto, foge um pouco de vez em quando, ou quase sempre, mas tem hora para começar o culto. A gente tem um rito, tem 4 músicas, 3 músicas, o grupo do louvor canta, a gente fica em pé quando pede, senta quando pede para sentar. Tem todas as características de um partido político organizado, de um sindicato organizado, de uma agremiação, de uma assembleia. Mas por que nós não decidimos ser isso? Nós decidimos ser igreja. Essa é uma resposta que eu quero que nós alcancemos nessa manhã. No final da primeira década dos anos 2000, em 2008, um autor fez muito sucesso entre nós. O nome dele, ele sumiu, não sei o que aconteceu, ele está sumido. Chama Rob Bell. Alguém já leu algum livro do Rob Bell? É muitos de nós, né? Lemos um livro do Rob Bell. O Rob Bell veio numa época, ainda não existia, essa aqui é uma conversa para crente raiz, viu, gente? Porque não existia esse negócio de parede preta em igreja, fumaça, luz colorida, não tinha nada disso em igreja. É tempo de igreja raiz. As pessoas começaram a se desinstitucionalizar. O que é isso? As pessoas começaram a se revoltar com a igreja como instituição. E aí começou a nascer um monte de movimento periférico contra a instituição igreja. E o Rob Bell foi um nome, foi um expoente dessa teologia da desinstitucionalização. As pessoas começaram a ler muito o Rob Bell. E o Rob Bell lançou um livro que fez muito sucesso. O nome do livro era Repintando a Igreja. Alguém já leu esse livro? Algumas pessoas leram esse livro. Repintando a Igreja. Eu acho que esse livro, inclusive, tem ali na nossa biblioteca comunitária. Se eu não estou enganado, porque eu já vi esse livro por aqui. Nesse livro, o Rob Bell critica a religião como instituição, a Igreja de Jesus como instituição. Então, ele faz várias críticas à Igreja de Jesus como instituição. Mas o Rob Bell, com o livro, não quer afastar as pessoas da instituição igreja. O Rob Bell, com o livro, quer que as pessoas vejam a igreja com outros olhos, de um outro patamar, com outro significado. Por isso que ele chama de repintar a igreja. Sabe quando a igreja está... Isso aqui logo vai ter que passar por uma pintura, né? Quando a igreja está com a tinta desgastada. Porque o sinal de que a tinta está desgastada é que a tinta está entregando, né? Aliás, me parece ser o fim último da pintura. Quando a tinta desgasta, é que ela chegou ao máximo, ela foi útil. E o Rob Bell, ela chega ao final dela, mas é porque ela alcançou o objetivo dela. Por isso que desgastou. E o Rob Bell escreve o livro Repintando a Igreja. Qual que é a ideia do Rob Bell? Eu vou dar uma nova pintura para a igreja. Vou apresentar a igreja de uma nova perspectiva. E aí, várias igrejas fizeram sucesso, inclusive nós somos fruto desse repintar da igreja. Não é? Lá atrás, quando o livro É Proibido foi lançado pelo pastor Ricardo Gondim, que fez um sucesso danado, um estouro aquele livro, que hoje a gente olha e fala, meu Deus do céu. Mas na época fez um sucesso, e foi necessário, foi muito necessário. Mas hoje, né? Parece livro de beabá que a gente tem que ensinar para as crianças na sala de criança, né? De tão básico que ele é hoje. Mas a época foi muito relevante. E nesse livro, o Rob Bell puxa esses processos para a gente viver uma religião, uma espiritualidade que não depende de uma igreja institucionalizada, mas que não abandona a igreja. Porque nessa época, estava na moda, né, os desigrejados. Essa coisa de desigrejado hoje não começou hoje. Tem muito tempo.
né? Tem muito tempo. Eu me lembro que em 2006 eu criei um blog chamado Cristianismo Agonizante. Cristianismo Agonizante. Todo preto, assim, sabe a época dos blogs? Não tinha um WordPress ainda, era Blogger. Quem tem vida na internet sabe do que eu estou falando. Então era todo preto, assim, Cristianismo Agonizante. Aí eu tinha um professor de filosofia do direito na faculdade, olha só a viagem. Professor de filosofia do direito, que era pastor presbiteriano do Brasil, que adorava ir na Renascer. É como diz a fala, vocês percebem a loucura? O cara presbiteriano do Brasil, nos anos 2000, que adorava ir na Renascer. Aí ele viu o meu blog, porque ele chegou na aula perguntando se os alunos escreviam, era o primeiro semestre de Direito ainda, ele queria saber o que os alunos escreviam, para poder, né, orientar melhor as aulas e tal. Aí eu apresentei para ele o meu blog, e ele falou assim, meu filho, cristianismo agonizante? Não. Por que cristianismo agonizante? Aí eu fui passar para ele todas as agruras. Eu disse para ele no final que quem estava agonizando no cristianismo era eu. Eu estava vivendo um cristianismo agonizante. Porque, como eu já disse aqui para vocês, eu era de uma igreja que a mulher não podia usar calça, a mulher não podia usar brinca, a mulher não podia isso. Né? Eu já contei para vocês das fugas que eu tinha que me esconder quando jogava bola na rua, quando os obreiros da igreja estavam subindo na rua, eu tinha que me esconder para ninguém ver eu jogando bola. Essas coisas bestas, mas que castraram muitos de nós. Tem muita gente que tem dificuldade enorme de voltar para a igreja, de ser igreja, de viver em igreja, porque tem trauma desse período, que a gente fala assim, pô, mas é tão besta proibir a mulher de usar calça. Isso mexe na gente, gera traumas em nós, que tem muita gente hoje que é super descolada e que não consegue superar isso. Não consegue superar de tão marcante que fica na nossa história, na nossa humanidade. Né? E aí o professor falou para mim, não, faz isso não, faz um blog mais alegre, mais animado, mais feliz. Aí eu fui lá e depois criei um blog chamado Celebrai, depois do cristianismo agonizante. Mas por que eu estou dizendo isso para vocês? O Rob Bell, nesse livro, ele tem algumas frases muito bonitas para a gente repensar o ser igreja. E uma das frases, assim, das ideias do livro, o Rob Bell diz assim, a igreja não é um lugar onde se vai. Percebe como dá um alívio para quem não quer mais viver em igreja institucionalizada? Porque eu estou falando de estruturas opressoras. E aí ele diz assim, a igreja não é um lugar onde se vai. A igreja é um movimento vivo de pessoas tentando viver como Jesus. Não é bonito isso? A igreja não é um lugar onde você vai. A igreja é um movimento vivo de pessoas tentando viver como Jesus. Isso é lindo, porque as instituições e o jeito institucionalizado de viver a fé tendem a nos paralisar. Porque a gente está numa... Pense aqui comigo, gente, estamos numa caminhada. Toda hora tem um obstáculo. A cada obstáculo a gente perde tempo, porque tem que desviar do obstáculo. Então a gente está numa caminhada. Estamos caminhando com Jesus. Aí vem um pastor e fala, você não pode cantar a música do mundo. Aí a gente vai fazer um desvio do obstáculo. Perde tempo. Aí vem um outro pastor e fala, você não pode usar barba. Aí você tem que desviar mais um obstáculo para seguir Jesus. E vai sendo só obstáculos. E depois, quando o professor Leandro Carnal desce a lenha na culpa cristã, e não só o Carnal, né? Carnal de hoje, mas quando os antigos criticavam, aliás, a filosofia está cheia de bons filósofos criticando a culpa cristã, eles têm razão. Porque é uma religião de culpa. O pastor Sérgio pregou aqui sobre dívida e dádiva. Parece que a gente fica numa espiritualidade que é o tempo todo pedindo perdão a Deus. Deus, desculpa. Deus, desculpa. Desculpa, Deus. Desculpa, Deus. Desculpa. E fica nessa espiritualidade. Não, meu irmão. Seguir a Jesus é entrar numa ciranda, numa roda, numa caminhada que é fluida.
Que a gente não tem que ficar desviando de obstáculos que a religião nos impõe. Não, é um movimento vivo de pessoas que querem seguir a Jesus, o Nazareno, e querem anunciar que o reino de Deus chegou, um reino de paz, justiça e alegria, que Deus é bom, que Deus ama as pessoas e que é bom ser igreja. Faz bem para nós ser igreja. Sabe por que faz bem para a nossa igreja? Porque o futuro é coletivo. Só há futuro se ele for coletivo. E nesses tempos nossa, como cai como uma luva esse discurso. Querem ver? Se você puder, abre a Bíblia comigo em Efésios. Eu até achei que o Ed ia mencionar Efésios 4, que aí eu já tinha que dar um glória a Deus lá no fundo mais alto, porque aí ia ser um negócio mesmo, né? Mas Efésios capítulo 4, se você puder, carta de Paulo aos Efésios. Essa é uma carta de Paulo com um sentido bem universal. Ela não é uma carta marcada pelas características próprias, por exemplo, da igreja de Corinto, que tinha problemas muito particulares e peculiares. Essa é uma carta mais generalista. Paulo diz assim, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam, Efésios 4:1, tá? Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu ao céu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos, olha que lindo isso, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada um realiza a sua função. Isso é muito bonito. Isso é muito bonito. Eu vou repetir o que eu disse no começo, e é uma tremenda de uma responsabilidade. Nós não podemos deixar isso passar desapercebido. É uma tremenda de uma responsabilidade. A primeira lição que Paulo ensina para a gente, nesse texto que nós lemos aqui, ainda mais diante do mundo que a gente está vivendo, é que ser igreja é fazer um esforço enorme para ser coletivo. Nós estamos num tempo, eu quero recomendar, já recomendei aqui algumas vezes, mas vamos recomendar de novo, que vocês leiam um filósofo coreano chamado Byung-Chul Han. O Byung-Chul Han é uma das pessoas que mais sabe ler o nosso tempo. E o Byung-Chul Han diz assim, já disse isso aqui algumas vezes, vou repetir para fixar. Nós saímos da sociedade das obrigações, da piedade, do moralismo, religioso principalmente, e estamos na sociedade do desempenho. O que a sociedade do desempenho exige da gente?
Todo mundo tem que ser bem-sucedido. Carro do ano, casa cara. A sociedade do desempenho exige da gente. Que a gente seja o melhor profissional no nosso trabalho. E ai da gente se a gente não for. Custe o que custar, inclusive a nossa saúde. Essa é a sociedade do desempenho. Nós temos que performar o tempo todo. E a coisa é tão louca porque performar não é uma palavra da língua portuguesa. Eu desafio vocês agora a achar em qualquer dicionário a palavra performar. Não existe. Olha que loucura. A palavra performance é uma palavra inglesa. Não é latina, tampouco portuguesa, muito menos espanhola. É uma palavra inglesa. Que no Brasil, nós conseguimos fazer com que essa palavra vire verbo. Vai vendo a loucura. Virou verbo, virou performar. E a coisa é tão absurda, tão escancarada, que o performar ganhou um destaque tão grande no nosso vocabulário, como diria um amigo meu, no nosso vernáculo, destaque tão grande, que, vou dar um exemplo. Nós temos hoje, nos grandes clubes de futebol, uma coisa chamada Núcleo de Saúde e Performance. NSP. Sabe o que é um Núcleo de Saúde e Performance? É basicamente o departamento médico do time, mas vamos chamar de Núcleo de Saúde e Performance. Por que eu estou falando disso aqui para vocês? Porque nós estamos diante de um tempo onde o individualismo, ele predomina. Predomina. O individualismo predomina, não há coletivo, não há preocupação com o coletivo. Então é por isso que a gente ouve as músicas hoje, às vezes eu paro para ouvir algumas músicas, inclusive músicas que a gente canta na igreja, e é tudo sobre eu. Eu quero, eu vou, eu posso, eu preciso. É tudo sobre eu. Mas ser igreja não é sobre ser eu, em primeiro lugar. Ser igreja é sobre nós. É no plural. Claro, nós respeitamos as nossas individualidades, nossas particularidades, nossas individualidades. São respeitadas, são acolhidas, são celebradas, são prestigiadas. Mas aqui não pode prevalecer o eu. Aqui é o nós que tem que prevalecer. A igreja de Jesus foi estabelecida para que o nós prevalecesse. Quer um exemplo? Vou dar um exemplo muito simples. Jesus vai embora. Mas ele dá uma ordem. Ficai em Jerusalém, até que do alto seja derramado sobre vocês o Espírito. E vocês sabem a glória que foi esse dia. Eu ia dizer reboliço, mas eu lembrei agora, vou ter que falar dessa história para vocês. Eu estava num congresso de jovens em Araxá. Alguém conhece Araxá aqui, Minas Gerais? Eu estava no congresso de jovens em Araxá, e eu empolgadíssimo com o congresso, porque eu era um dos organizadores da igreja que eu era antes, e eu cheguei para o pastor e falei assim: ei, pastor, hoje Deus vai fazer um reboliço aqui, né? E o pastor disse: não, reboliço não. Quem faz reboliço é o diabo. Deus faz mover. Reboliço não. Eu precisava contar isso aqui para dar fazer uma digressão aqui na nossa conversa, na nossa reflexão. Mas vocês lembram o que aconteceu em Pentecostes? O Espírito desceu, línguas repartidas como fogo foram vistas. E vocês lembram o que aconteceu em Pentecostes? Dali, o povo se sentiu motivado, contagiado, entusiasmado para ir para os 4 cantos da terra anunciando o nome de Jesus. Mas foi o coletivo, foi a partir do coletivo. Então, a primeira lição que esse texto aqui quer ensinar para a gente, que nós lemos agora, eu não vou ficar mencionando versículo por versículo, senão minha hora vai embora. Mas a gente é igreja. Por que nós somos igrejas? Igreja. Nós somos igrejas porque nós fomos dotados, agraciados com uma missão. Uma missão: conservar a unidade. Unidade não é uniforme.
Não é uniformidade, é unidade. É diferente. Então, nós podemos ser diferentes. Nós temos histórias de vida diferentes, nós temos criações diferentes, nós temos jeitos de seres diferentes. Que bom, né? Senão a gente é um bando de robô. Todo mundo para um lado, todo mundo para o outro. Nós somos diferentes. Nós temos histórias de vida diferentes. Mas todas essas nossas diferenças têm que nos levar para um lugar de unidade, para que o todo seja beneficiado. Então, a questão da igreja, a questão de ser igreja, para a gente conservar a unidade, é pensar no seguinte: todos nós aqui temos um dom. Todos nós aqui temos um dom. Uns têm mais até do que um. Mas dom não é sinônimo de vocação. Dom não é sinônimo de vocação. Você pode ter o dom de falar muito bem, mas talvez você não tenha a vocação de ser líder, de ser pastor. Você pode ter o dom, sei lá, de fazer qualquer atividade, muito bem, tem um dom, mas você não tem a ampliação desse dom, de modo a se tornar uma vocação sua. Aí uma vez eu fui perguntar numa entrevista de emprego, eu não sei se as entrevistas de emprego são assim ainda, meu amigo especialista aqui em RH pode me dizer, pode me confirmar ou não, mas acho que faz uns 10 anos que eu não faço entrevista de emprego, então deve ter mudado muita coisa. Mas eu me lembro que numa entrevista de emprego ainda, aliás, numa entrevista de estágio, lá no SPC Boa Vista, na SPC Boa Vista. Não, desculpe, na junta comercial. Estou lembrando do viaduto, lá no SPC na frente. Na junta comercial. Sabe, junta comercial de São Paulo? Entrevista de emprego para trabalhar no departamento jurídico de lá. E a moça, a entrevistadora do RH, perguntou, o que vocês acham que é a vocação de vocês? Aí eu perguntei para ela, o que é vocação? Eu era jovem ainda, adolescente. Estava vindo da igreja, eu perguntei, o que é vocação? Para você poder me perguntar, né? Não sei o que você entende por vocação, porque se eu falar uma coisa aqui, você entender que é outra, perdi a vaga. Mas e não porque eu não sou competente, porque eu penso uma coisa, você pensa outra. E ela me respondeu, vocação é aquilo que você faz, que dá sentido à sua vida. Caramba, então vocação é isso? Aí eu falei, bom, eu acho que eu quero ser advogado. Mas eu também quero ser pastor. Na entrevista de emprego. E não estava na moda. Porque hoje em dia, está na moda. Mas em 2007 não estava na moda. Não era alvo, não era objetivo. Às vezes eu fico olhando assim, alguns cursos de teologia. Eu sei qual que é a intenção, e sei qual que é a motivação de estar cheio daquele jeito. Mas eu fiquei pensando comigo, poxa, na minha época os cursos de teologia eram tão esvaziados. Ninguém queria essa responsabilidade. Ninguém queria ser pastor, ninguém queria ser líder, ninguém queria nada disso, não. Eu fugia. Não à toa, principalmente nas igrejas batistas, ou igrejas mais históricas, quando você se encontrava com um seminarista, era uma pessoa que você tinha respeito por essa pessoa. Né? Ainda mais na igreja católica apostólica romana, então, um seminarista, alguém que abdicou da vida para viver a vocação e o ministério. Então eu disse para ela, eu quero ser também. Então, preste atenção no que eu estou querendo, onde eu quero chegar. Aqui, na igreja, o seu dom precisa alcançar uma vocação. Eu não sei qual vocação, mas o seu dom precisa ser convertido em vocação. E vocação vai te dar sentido. Sentido para você viver. E aí, independe, por exemplo, do salário que você ganha. Está entendendo? É vocação. É o que mexe com você. Eu, quando adolescente, fui estagiário no escritório de advocacia. Faz muito tempo isso, faz mais de 15 anos. E não estava ainda na moda também a história do eu empresário. Então a gente só advogava, antigamente. O que era só advogar? Era só, basicamente, vou dar uma... Se tiver algum advogado me assistindo aí, à distância, me desculpe, mas eu vou dar só uma quebrada aqui para vocês entenderem.
era enviar petições, pedidos para o juiz respondesse sim, sim, não, sim, sim, não, sim, sim, não. Quando o juiz dissesse não, o que eu fazia? Recorria. Era isso. Né? Eu entendo, converto isso num pedido e mando para o juiz. Aí o juiz diz sim, não, sim, não. Era isso. Hoje não. Hoje você precisa aprender a atender pessoas, você precisa aprender a fazer marketing digital, você precisa cuidar das suas redes sociais. Depois, ou seja, tem um monte de coisa que você tem que fazer para depois chegar na vocação. De representar pessoas, de falar em nome de outrem. Olha como é difícil hoje a gente identificar qual é a nossa vocação. A ponto das pessoas dizerem assim para você, mas você só advoga? Você, sei lá, só é contador? Só isso? Não faz mais nada que isso? Como é que estão suas redes sociais? Como é que está o seu LinkedIn? Como é que está o seu Instagram? Como é que está o seu YouTube? São as perguntas que as pessoas fazem. Aliás, hoje em dia, se eu não estiver enganado, irmão, e aí eu acho que eu talvez acerte, hoje em dia, inclusive, tem uma hora da sua entrevista de emprego que eles analisam as suas redes sociais. E me parece meio que óbvio, né? Até para saber naquela história de que se você se adequa à política da empresa, aquela coisa toda, que no fim das contas é só o capitalismo moendo a gente. Moendo a gente, tá? É isso. Mas vocação é algo que é sublime, é grandioso. E a pergunta que eu tenho para fazer a você é, você já parou para pensar se você colocou a sua vocação à disposição do coletivo? Porque o apóstolo Paulo diz isso aqui, que nós temos dons, e esses dons nos dão aptidões em benefício da igreja, do coletivo, da igreja de Jesus. E aí, pastor, você me permite, eu preciso lembrar de uma fala, olha como as coisas por osmose elas atrapalham a gente. Um dia nós estávamos na casa do pastor Sérgio, o pastor Sérgio falou assim, Will, nós precisamos, mais ou menos isso, mais ou menos assim, eu não lembro exatamente os detalhes. Nós precisamos entender que quando a gente fala, quando a gente pastoreia, a gente está falando em nome de alguém. Pastoreando em nome de alguém. E foi o Senhor quem nos concedeu essa responsabilidade. Então não pode ser feito de qualquer jeito. É simples. E até pode ser óbvio. Mas as coisas vão acontecendo e a gente se perde disso. Então é bom que as pessoas do louvor dessa igreja, os diáconos dessa igreja, os presbíteros dessa igreja, os tesoureiras, todo mundo que é responsável por alguma coisa nessa igreja, saiba, nós não estamos fazendo algo para nós, enquanto indivíduos, apenas. Nós não estamos fazendo em nosso nome, nós estamos fazendo em nome do Senhor. Então é uma tremenda de uma responsabilidade. Mas você ouviu Jesus te chamar para falar, ô Márcio, vai lá tocar baixo na banda e dá o seu melhor. Não sei, se ouviu, graças a Deus. Mas se não ouviu, é bom que você entenda, nós como comunidade precisamos do seu melhor. Sem esgotamento, tá, irmão? Pelo amor de Deus, também não vai ganhar um burnout aqui. Né? A gente fala contra burnout, contra capitalismo aqui o tempo todo, aí daqui a pouco tá os músicos com burnout. Aí não, né? Mas sem esgotamento, a gente anseia pelo melhor de quem presta algum serviço aqui. Quem estava aqui no jantar de casais, viu o que foi feito aqui algumas semanas atrás. Com excelência. Porque a gente quer o melhor, a gente espera o melhor. Mas aqui vai a fala para quem produziu, para quem promove, para quem faz as coisas acontecerem aqui nessa comunidade. Nós precisamos fazer o nosso melhor, porque foi o Senhor quem nos chamou para essa obra. Essa obra não foi um dia que eu acordei e falei, eu vou lá passar os perrengues, vou lá passar pelas agruras que é ser pastor da comunidade. Não, meu irmão, eu não sei quando é que isso aconteceu na minha vida, na adolescência. Mas todas as vezes que eu ouço alguém, que alguém me pede um conselho, que eu converso com alguém, que eu mando mensagem para vocês, perguntando se vocês estão bem, não sei o quê, é porque o Senhor falou para mim, e eu sinto que é como o Senhor fala para mim, para a sua rotina agora.
e vai cuidar das pessoas. E eu paro a minha rotina naquele momento e vou saber se as pessoas estão bem. Porque essa é a minha vocação. É isso que dá sentido. Dá sentido. Nessa mesma reunião de sexta-feira, o pastor Sérgio falou assim, porque eu sou desse que gosta de igreja, né? E a Débora até brincou, o Sérgio é daqueles que fica doente se não for para a igreja, né? Febre, né? Que fica com febre se não for para a igreja. Vocês estão entendendo? Tem que ser isso em nós, irmão. Mas por que você... A minha esposa ficou dormindo, minha esposa, vocês sabem, estão gestantes, minha esposa tem a questão do sono dela, e agora, por causa da gravidez, o sono aumentou 55 vezes a mais, e eu fico com dó de acordar, porque eu sei que amanhã ela vai levantar 5 horas da manhã para sair, para trabalhar, eu fico com dó, falar, eu não vou levantar. Adoraria estar com ela aqui, mas eu acho que ela está bem descansando, porque amanhã ela vai ter que trabalhar, aí tem que pegar transporte público, sabe? Eu adoraria estar lá em casa, dormindo, quentinho, acordar, não sei o que e tal. Mas é melhor estar aqui. Sabe por quê? Porque, eu preciso dizer para vocês, me faz um bem danado estar aqui com vocês. É bom estar aqui com vocês. É bom ser, eu gosto dessa coisa de ser ministrado, né? Que bonito isso, né? É bom ser ministrado. Sabe o que é isso que eu estou dizendo? Eu estou abrindo meu coração para você me relembrar, no meio do meu caos, das minhas angústias, das minhas necessidades, que eu sou amado por Deus. Amém, meu irmão? E quando nós estamos aqui, nós somos ministrados. É como se nós abríssemos um clarão no meio da rotina, sabe, e permitisse 2 horas com Deus. Não é com a fé com Deus, são 2 horas com Deus. É como se Deus parasse tempo, nos colocasse num sofá, nos acarinhasse, nos acalentasse, nos abraçasse, nos acolhesse nos seus braços, nos lembrasse que nós somos amados, mas depois falasse, vai em frente, vai que agora você está... Eu vou usar uma expressão que as pessoas usam, mas é mais ou menos isso. Agora você está reenergizado. Pode ir. Entendem? Então, a nossa vocação precisa favorecer a todas as pessoas. Meu irmão, meu líder, você que é líder aqui nessa comunidade, você que faz alguma coisa aqui nessa comunidade, meu irmão, se você esqueceu da sua vocação, se a coisa virou no automático, ou você que não é líder declaradamente da comunidade, mas você sabe que você tem uma vocação. Como a gente gosta de brincar, né? Jonas, não adianta fugir, porque você vai ter que vir, nem que seja dentro da baleia. Não é como a gente gosta de brincar, porque vocação é vocação. Meu irmão, eu estou te chamando, estou dizendo para você, ouça a voz de Deus, deixe Deus te usar para abençoar a vida de outras pessoas. E aqui é o ambiente propício para isso, para a gente se cuidar. Para a gente se cuidar. Eu me permito ser assim, já vou pedindo perdão, tá? Mas ontem eu tive que ver os stories da Sandra, abraçada com a Patrícia e dizendo sobre ela ser lugar seguro, etc. E eu vi aquela história, eu falei, aí depois eu vi algumas fotos. Se a gente não se cuidar, desculpe, se a gente não se acolher, se a gente não se abraçar, o mundo está aí para nos atropelar. E ele vai nos atropelar. Ainda que seu chefe seja uma pessoa boa, o seu patrão seja uma pessoa boa, o seu cliente seja uma pessoa boa, se você não entregar resultado para ele, você é inútil. Porque o sistema, o capitalismo é assim com a gente. Se você não entregar, você é inútil. Mas aqui nós podemos entender, conceber, isso vem de dentro de nós. Olhar um ao outro e perceber e ver. Tudo aqui é na base da gratuidade, da graça. Sabe por quê? Porque Ele nos amou primeiro. A gente não está aqui para inventar o amor. Nós estamos aqui porque nós somos contagiados por esse amor que nos antecede, que nos quer bem. Aliás, Ele não só nos amou primeiro, diz as Escrituras, o Evangelho diz que Ele fez uma oração por nós. Quando Jesus ora, Ele ora por nós. Pai, eu peço não somente por esses, mas por aqueles que ainda hão de crer. Ele orou por mim e por você. Sabendo a destinação dele, Ele teve tempo de orar por mim e por você. Então, meu irmão e minha irmã, que nós sejamos sim uma rede de apoio, de acolhimento, que a gente se segure,
Que a história de ninguém solta a mão de ninguém tem que ser verdade. Em nós, no meio de nós. Sabe por quê? Porque só há futuro se for coletivo. Porque o que virá, o que vem por aí, se for individual, individualista, não haverá. Não há. Nós estamos aqui para dizer contra o espírito desse mundo. A gente consegue ser a melhor versão de nós, como seres humanos, como os humanos, na coletividade, no ambiente da coletividade. É o apóstolo Paulo que está dizendo isso, que o Senhor nos entregou como apóstolos, pastores, mestres, como líderes. Sabe para quê? Para que cada um de nós vamos, nessa caminhada, vamos nos tornando como pequenos cristos, até a excelência da pessoa, daquele que é o ser humano mais incrível que esse mundo já viu, que é Jesus Cristo de Nazaré. Nós estamos aqui nisso. Nós não estamos aqui só para frequentar a igreja, vir em culto, celebrar. Gente, o que a banda faz aqui é no nível de show. Já falei para vocês, ouçam as músicas na semana, porque domingo a gente fica com o ouvido viciado, a gente não percebe. Para na quarta-feira, na quinta-feira para ouvir. A banda trabalhando, a banda cantando, a banda tocando. É nível de show. Nós viemos, nós somos abençoados por isso, nós somos agraciados por isso. Mas o nosso culto não se resume a isso. Sabe por quê? Porque a música é um jeito também de Deus cuidar de nós. A arte também é um jeito de Deus cuidar de nós. Então que o Espírito Santo de Deus, que é a Ruá divina, nos dê essa sensibilidade para perceber o Senhor nos abraçando até através da música, através dos músicos, através do louvor. Nós somos igreja, porque nós queremos cuidar uns dos outros. E ninguém nos obrigou. Não, porta aberta aí, ó. Ninguém nos obrigou. Tanto perrengue que nós passamos, né, pastora Vivian? Né, presbítero Midian? Né, presbítero Davi? Né, Miriam? Né, Ellen? Tanto perrengue, estou falando dos mais antigos, tanto perrengue que nós passamos por aqui já. Não é, irmão? Tanto perrengue de falar... Foi escrever uma história... A gente começa a história começamos com uma ruptura. Parece que a nossa história começa pelo Apocalipse, né? Ao contrário da Bíblia, começa pelo Gênesis, que é a criação. A nossa história começa pela destruição. Mas está bom, porque Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. E vai continuar nos ajudando, porque essa obra não é minha, não é sua. Essa obra é de Jesus de Nazaré. É pastorado de Jesus de Nazaré. Eu disse que ia terminar e eu não quero me estender. Eu quero terminar a minha fala com vocês pedindo encarecidamente, que você se permita viver a sua vocação nesse ambiente, que você dê o seu melhor nesse ambiente. Para Deus, Will, para Deus também. Mas eu acho que Ele é o que menos precisa. Deus não precisa. Deus anseia como quem ama. Deus deseja como quem ama. É isso. Deus não exige, porque quem ama não exige. Deus anseia. Deus espera que nós venhamos aqui e ofereçamos a Ele o melhor de nós. Nosso louvor, a parte da nossa renda. Mas mais do que isso, estar aqui é ser um ambiente seguro para exercer a nossa vocação. Porque no nosso ambiente de trabalho a gente pode exercer a nossa vocação. Deve. O melhor de você. Mas eu já disse, não produz para você ver. Aqui não. Aqui não tem produção. Aqui não tem exigência de produção. Aqui você não tem que produzir. Porque se você não produzir, você não vai receber. Não. Aqui é o ambiente da graça. E no ambiente da graça, a gente não faz para ter. No ambiente da graça, a gente faz. Porque nós já tivemos. Nós já recebemos. Já ganhamos. Deus já nos entregou. O amor já foi posto. Está posto na mesa o amor. A porta da casa já está aberta. O portão está reganhado. A gente pode entrar. Gratuitamente. Porque Ele nos deu a graça.
E a gente pode, segundo Hebreus, entrar diante do trono com intrepidez. Intrepidez diante do trono da graça. Sabe o que é intrepidez? Intrepidez é um nível maior de coragem, mais do que coragem. É ousadia. É segurança. Então que você não tema em exercer os seus dons aqui nessa comunidade. Poxa, mas eu não sei bem, eu só sei cozinhar, eu só sei... Querida, ninguém está pedindo para você fazer o que você não sabe. O que nós estamos aqui pedindo para você como comunidade, mês que vem a gente completa 9 anos. E chegou a hora de dar uma virada nisso aqui. Chegou a hora de dar uma virada nisso aqui. Nós vamos fazer uma virada nisso aqui. Chegou a hora da gente viver isso aqui com a nossa vocação. Amar aquilo que a gente faz. Com amor. Com amor. Sabe, sentir prazer. Eu vou dar um exemplo para vocês, para terminar minha mensagem. Vou dar um exemplo de gente que, inclusive, que vive aqui com a gente. Quando vocês forem no churrasco, vocês virem o Ed cozinhando. Vejam como ele se diverte. Percebam como ele se diverte, como ele se sente bem. Eu estou dando esse exemplo do churrasco, claro, porque eu gosto de comer, né? Claro, tem essas coisas. Mas ele é excelente na música, tudo isso. Estou só dando um exemplo. Mas vejam como ele se diverte. Domingo passado eu estava reparando, a gente num cantinho conversando e o Ed lá. Fazendo, se divertindo. Aí eu pensei assim, ele está sofrendo? Não está sofrendo, está feliz, está pleno. Então, ser igreja é fazer o que a gente pode fazer de melhor. Eu tenho uma coisa para te falar, meu irmão. Quanto mais você se entregar com o coração aberto, com o melhor que você tem, mais, isso não é meu, não sou eu que estou te prometendo isso. Isso é bíblico. Mais você vai se sentir pleno, amado e amada por Deus. Amém? Amém? Vamos ficar de pé. É muito bom servir a Deus ao lado de vocês. Muito bom servir as pessoas na companhia de vocês, viu? Muito bom. Eu me sinto feliz, me sinto pleno. Ah, mas vamos fazer um PG, só vai ter 2 ou 3, não tem problema. Vai ter 2 ou 3 dos que eu amo. E tá bom. Porque eu vou me sentir abraçado, acolhido, vou poder confessar meus pecados, meus erros, pedir ajuda, pedir uma orientação. Que o Espírito Santo de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, que a Ruá Divina encha os nossos corações, para que nós possamos nos sentir plenos, seja cantando, seja pregando, seja limpando, seja cuidando da porta, ou seja apenas abraçando e perguntando se alguém está bem, mas que nós nos sintamos plenos no Senhor. Amém? Você pode orar comigo?